Oi para você. A gente está começando o programa Feliz Sábado aqui na sua TV Novo Tempo. E olha, o nosso programa está em ritmo de férias. Você está acompanhando a nossa temporada especial aqui de férias com muitos convidados, histórias de fidelidade e a cada sexta você vai ter a companhia de um apresentador da TV Novo Tempo nessa programação feita especialmente para você. E hoje sou eu que estou junto contigo aqui. Rapidamente, a gente faz um rápido intervalo e eu volto já. Feliz Sábado já está no ar aqui para você. Lembrando, a gente está começando o sábado nesse horário da sexta-feira, porque a Bíblia diz que o dia começa no pôr do sol daquele dia, lá quando a gente vê no relato da criação em Gênesis fala, não é? E houve tarde de manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro dia, então no pôr do sol de sexta-feira já tem início o sábado, por isso, feliz sábado para você e feliz sábado para eles que estão aqui do meu lado. Luiz Cláudio, Natan, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Privilégio estar aqui com vocês, Luiz. Eu acompanho as suas músicas há muito tempo. A gente já fez até programação juntos. Sim. Em alguns lugares aí do Brasil. Uma bênção estar aqui com vocês, Natan, sempre ao piano aí. Privilégio estar com vocês e eu acredito que tem muita gente em casa querendo começar este sábado louvando a Deus por meio da música, não é isso, Sim, Luiz? sim. Vamos cantar então? Sim, vamos voar como águia, louvando a Deus, voar bem alto. Amém. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com poder do amor. Amém. Amém. Luiz Cláudio, muito obrigado por esse louvor tão bonito aí. E olha, eu gosto muito desse louvor de uma maneira muito especial. Fez parte aí, de alguma maneira, da minha adolescência. Em 1999, eu lembro que eu ouvi essa música pela primeira vez. A gente vai envelhecendo e algumas coisas vão fazendo parte da nossa memória, né, Luiz? Muito bem, e olha, agora eu quero conversar com um homem de missão. Ele é um advogado, um homem da lei, Aloísio II, o sobrenome dele é diferente. Há mais de 5 anos, dedica a sua vida para a Igreja Adventista e agora está aqui no Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, Aloísio. Obrigado. Pode sentar aí. Sobrenome diferente, né? Pois então, Segundo, olha só. Eu acho que essa é a primeira vez que eu ouço um sobrenome Segundo. Você nunca viu falar do Dom Pedro? Ah, olha, é parente, então, Dom Pedro II. Mas que legal ter você aqui com a gente, Aloísio. Legal. Dizem que a sua profissão é a profissão de Jesus, é isso?
advogado, né? Então, o advogado é o que fala por, né? Jesus fala por nós também, intercede por nós. Eu tenho um amigo que ele é advogado e aí ele sempre brinca com essa situação aí. Mas olha, privilégio ter você aqui com a gente. E a produção me falou que você já faz um trabalho, né, na área do direito para a Igreja Adventista há algum tempo. E aí você chegou recentemente, em 2024, na Rede Novo Tempo de Comunicação, para fazer parte desse time. E você vê, né, a Novo Tempo tem gente de todas as áreas aqui. Então, eu trabalho como apresentador, aí o Luiz está cantando, o Natan está tocando o piano, tem o pessoal aqui que está nas câmeras, tem muita gente trabalhando nos bastidores, e um dos trabalhos dos bastidores também é do pessoal da área jurídica aqui da Novo Tempo, é o seu caso, não é? Exato. É interessante perceber que tem muita coisa por trás dos bastidores também. Eu acho que a área técnica da Novo Tempo, em especial, mas também da igreja como um todo, ela exige uma multidão de pessoas que fazem também as coisas acontecerem, né? E como é que foi tua jornada até você chegar aqui na Novo Tempo? Porque você não começou como seu primeiro emprego aqui na Novo Tempo, então você já tem uma história. Como é que você veio parar aqui? Eu estou no Novo Tempo há pouco tempo, mas assim, é engraçado, porque eu nunca tive a pretensão de trabalhar para a igreja, sabe? Eu não fiz carreira na igreja desde o início. Você é adventista do sétimo dia há quanto tempo? Há 22 anos. 22 anos, 22 ok. anos, E assim, eu estudei Direito numa faculdade secular, eu fiz Filosofia também numa faculdade secular. E o que é interessante porque assim, eu tive aquele período de dúvida, né? Na juventude, ali com 17, 18 anos, aquela fase que você tem que fazer a decisão, tomar a decisão que você vai levar para o resto da vida. E eu estava em dúvida entre Direito, Filosofia e Teologia. Sabe quando você escuta o chamado, mas não acredita? Ok. E eu ouvi o chamado para ser pastor e, no fim das contas, ignorei, né? E aí, nunca tive essa pretensão de ir para a igreja, mas eu estava em dúvida até o primeiro dia da faculdade de Direito. Optei por fazer o vestibular de Direito. E no dia da primeira aula de Direito, eu me ajoelhei, orei e falei para Deus assim, aquele pedido que todo mundo faz em algum momento da vida, eu preciso de um sinal. E aí cheguei na primeira aula de Direito, sentei na cadeira, no instante em que eu sentei, o professor falou assim, estou citando, né? Se você quer saber o que é certo e errado, seu lugar não é aqui, seu lugar é na faculdade de Teologia. Naquele momento eu deveria ter levantado, atravessado a sala e buscado fazer uma faculdade de Teologia para ouvir o chamado, porque Deus mostrou o sinal para mim, mas a minha reação foi mais ou menos como a de Jonas, né? Entendi. Eu deveria ter ido para um lugar, eu entrei no navio e fui para outro. Fiz a faculdade de Direito, fiz a faculdade de Filosofia, e aí Deus foi ajustando as circunstâncias, organizando a minha vida. Em determinado momento da minha vida, Deus me pinçou e me levou lá para o Rio Grande do Sul para trabalhar para a igreja. E aí falou assim, você fugiu naquele momento e agora teu momento é aqui. Agora, é interessante isso aí que você está falando, porque você é natural do Paraná, isso? Sou de Curitiba. De Curitiba, e foi trabalhar para a Igreja Adventista lá no Rio Grande do Sul. Agora, você falou, em algum momento eu senti que talvez meu chamado fosse para teologia, mas acabei indo para o direito, e você ainda atua na área do direito, só que você atua hoje usando os talentos que Deus te deu para a área jurídica, para, de alguma maneira, fazer com que a obra de Deus possa avançar cada vez mais, possa estar resguardada, enfim. E aí eu tenho uma frase que eu não vou saber ipsis literis, mas eu lembro de Martim Lutero ter comentado em algum escrito dele, falando assim, olha, se você é um sapateiro, seja o melhor sapateiro para a causa de Deus. Ele aplica isso à profissão do padeiro, etc, etc. Isso é muito interessante porque até ali, mais ou menos, o período de Martim Lutero, o fim da Idade Média, muita gente achava que você só conseguia servir a Deus por meio de uma profissão eclesiástica, né? Sendo um padre, um pastor, um bispo, enfim, de alguma maneira assim. Mas a tua história, você está deixando claro aqui que em algum momento você sentiu um chamado para a teologia, mas Deus usou um outro talento que Ele te deu para a área do direito para você continuar servindo a Ele por meio dessa outra área. Você sente que o teu chamado hoje é para a área do direito e para servi-lo? É justamente por isso que eu não consigo encarar o meu trabalho como um trabalho qualquer. Para mim é um ministério. É um ministério porque você serve a Deus e eu tenho o privilégio de representar a igreja diretamente e Deus indiretamente perante a sociedade. Muita gente representa Deus ou a igreja para pessoas que já conhecem a igreja,
para pessoas que já têm uma noção do que a Igreja Adventista é, mas eu represento a Igreja perante a sociedade. E para mim é um privilégio, por isso que eu encaro isso como um ministério, uma coisa muito séria, e isso atribui um valor muito grande para as coisas que eu faço. Isso é muito interessante. E aí, de repente, tem alguém que está assistindo a gente agora e pode estar vivendo talvez essa mesma dúvida que o Aloísio em algum momento viveu. Pensando assim, poxa, será que o meu chamado é para uma área eclesiástica ou é para uma outra área? Será que eu consigo servir a Deus na área onde eu estou atuando sem eu precisar ser, de repente, um pastor ou um padre ou, sei lá, alguma área, né, mais eclesiástica? Porque essa é uma dúvida que pode surgir, de repente, na cabeça de alguém. E essa história do Aloísio, e eu vou me colocar aqui até nesse lugar, várias vezes tem gente que me pergunta, assim, ao longo do tempo que eu estou aqui na Novo Tempo, já faz mais de 14 anos, falando, poxa, por que você não é pastor? Porque eu não sou pastor, sou jornalista, minha formação é como jornalista. E eu senti, assim como você, assim, o meu chamado para servir a Deus foi como jornalista. Então, na minha profissão, eu sirvo a Deus. E, de repente, tem gente que está se questionando isso em casa, e eu acho que a sua profissão é um desses casos. E tem gente que, de repente, pode estar vivendo uma dúvida, Aloísio, como em algum momento você viveu, porque você falou que você não começou trabalhando para a igreja, você não pensava em usar esses talentos que Deus te deu para o direito para a igreja. Se tem alguém agora ouvindo a gente, assistindo a gente no programa, pensando assim, será que eu deveria usar os meus talentos para servir na causa de Deus? Porque às vezes a pessoa não precisa trabalhar para a igreja para servir na causa de Deus. Mas e se ela está com essa dúvida? Se surge essa situação, como é que você resolveu esse impasse na sua mente no momento em que você teve que decidir entre trabalhar para a igreja ou continuar servindo a Deus, mas sem trabalhar para a igreja? Como é que você resolveu isso na sua cabeça e tomou a decisão? Olha só, eu acho que antes de chegar a esse ponto, eu falo da minha experiência pessoal, né? Antes de chegar a esse ponto, Deus foi organizando as coisas para que tudo ficasse muito claro. Chega um momento assim, o momento da decisão, tudo já está ajeitado por Deus. Deus já tomou todas as providências para que você não tenha dúvida. E mesmo assim dá aquele frio na barriga, sabe? Quando a gente fala em chamado, eu acho que o principal ponto do chamado é justamente essa ideia. A ideia de que você mergulha, você vai na direção daquilo que você não conhece. Uhum. Tendo a plena consciência de que você não tem controle sobre o que vai acontecer, mas tendo também consciência de que Deus já preparou tudo para que tudo desse certo e a recompensa vem de muitas formas diferentes. Eu costumo dizer que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi tomada no escuro, sem saber o que ia acontecer, e eu não tinha noção das bênçãos que isso ia me trazer. Tanto quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, quanto quando eu vim para cá. Para Novo Tempo, exato. Agora, a gente está aqui num programa que fala sobre uma doutrina bíblica que é o sábado, dentro da sua profissão, trabalhando para a igreja, essa transição de trabalhar para uma instituição que não tem uma questão religiosa e agora trabalhar para a igreja. A questão do sábado foi, de alguma maneira, algum benefício, alguma bênção especial que passou a fazer parte da sua vida também? Deus foi muito bondoso comigo na questão do sábado desde o começo, né? Veja, eu passei por 2 faculdades, nenhuma delas eu tive nenhum problema com o sábado. Isso é um ponto fora da curva, né? E até um pouco frustrante para mim, porque eu gostaria de trazer aquele testemunho, sabe, do milagre que Deus operou, mas na minha experiência pessoal, acho que Deus cuidou de mim de um jeito que isso nunca foi um problema para mim. Porém, atuando na igreja, eu tive a oportunidade de lidar com situações defendendo o direito das outras pessoas de guardarem o sábado adequadamente. Da liberdade religiosa, né? Questões muito caras para a igreja, que se manifestam de muitas maneiras para as pessoas que, eventualmente, servidores públicos, alunos, até funcionários de empresas privadas que têm essa dificuldade com o sábado. E aí é necessário que exista um suporte jurídico, e eu tive o privilégio, e talvez, eu acho que essa é a maior bênção que Deus me deu trabalhando para a igreja. Ter o privilégio de defender esse direito, que não é apenas um direito, mas que diz respeito a uma maior bênção de Deus para a humanidade, né? Que é o sábado. Aloísio, um privilégio ter você aqui. E olha, mais uma vez eu quero lembrar você, se você está me assistindo agora
no programa e você é da área do direito, você é um advogado, uma advogada. De repente, esse testemunho do Aloysio aqui pode ser a resposta de algo que você está conversando com Deus. De repente, você pediu uma prova para Deus, falando assim, Senhor, o que é para eu fazer? Será que eu deveria dedicar os meus talentos para te servir de maneira completa? Talvez o testemunho aqui do Aloysio dizendo que ele tem usado os talentos que Deus deu a ele na área do direito para servi-lo na obra de Deus, né? Trabalhando para a igreja, não sei de qual igreja você faz parte, talvez você é adventista ou de outra denominação, mas de repente esse testemunho pode ser a resposta que você estava esperando a uma oração que você tem feito a Deus. Aloysio, um privilégio ter você aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem mais música com o Luiz Cláudio e também a gente tem um testemunho que vai fortalecer ainda mais a sua fé na doutrina bíblica do sábado e do motivo pelo qual este é um dia sagrado de descanso, separado por Deus para se relacionar de maneira profunda com os seres humanos e tornar esse dia uma aliança entre Deus e os homens. É um rápido intervalo, eu volto já. Programa Feliz Sábado especial aqui, temporada de férias, com diferentes apresentadores. Hoje sou eu, André Leite, do Bom de Bíblia, que estou aqui junto com você de todo o Brasil, que também nos deseja Feliz Sábado. Porque a gente entende pela Bíblia que o sábado começa no pôr do sol de sexta para o sábado, portanto, já estamos nas horas do sábado e tem gente de todo o Brasil celebrando o sábado junto com a gente e algumas pessoas estão usando as redes sociais para tirar fotos e marcar o perfil do nosso programa no Instagram ou usar a hashtag com o termo Feliz Sábado. E aí a gente seleciona aqui, a produção selecionou algumas fotos de gente que está celebrando o início do sábado junto com a gente. E a primeira pessoa é uma senhora que vem ali do estado do Pará, da cidade de Santana do Araguaia, a Maria do Carmo. E olha, ela está ali, acho que ela está no quintal da casa dela, do lado de umas plantinhas ali, recebendo o sábado de uma maneira assim, bem na natureza. Um abraço para você, Maria do Carmo, obrigado por marcar a gente aí. Tem também, olha, é uma família aqui de Fortaleza, no Ceará, a Luzileide, o Davi e a Iane. Eles fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Fortaleza e estão juntos aí. Tem um cachorrinho também aí, não colocaram o nome do cachorrinho, faltou o nome do cachorrinho aí. Mas o cachorrinho também está celebrando o início do sábado aí no estado do Ceará. Um abraço para todo mundo do Ceará que está celebrando o sábado junto com a gente. E olha, eu estou aqui com o pessoal, o Luiz Cláudio é do Rio de Janeiro, né, Luiz? Sim. Você é natural do Rio, você é natural de onde, Natan? Da Bahia também. E olha, então a gente está numa união aqui de regiões. Tem Rio de Janeiro, tem Bahia, eu sou do interior de São Paulo, sou caipira. E aí agora a gente vai cantar sobre um lugar que a gente almeja estar, que é além do rio, é isso, Luiz? Amém. E eu não quero cantar sozinho, não. Você cante com a gente, tá bom? Vamos lá. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar.
encontrar. Cante. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Amém. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Quero ouvir você de novo. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém. Amém. Eu amo essa música, a composição do maestro Jader Santos, né? Que é o nosso maestro aí do quarteto Arautos do Rei. Jader, se estiver fazendo o pôr do sol de sábado com a gente hoje, feliz sábado para você aí. E olha, agora eu vou fazer algo que eu gosto muito como jornalista, que é conhecer pessoas e contar histórias. E agora eu vou conversar com o Fernando, que ele é professor aposentado. Fernando Silva, vem para cá, seja muito bem-vindo ao Feliz Sábado, Fernando. Feliz sábado para você, viu? Igualmente. Pode se assentar aqui. Fernando, a produção me disse que você é um professor que está aposentado nesse momento, é isso mesmo? Perfeitamente. Agora, em algum momento, a produção me disse, ainda na sua juventude, você fez uma escolha de trocar de emprego. Explica para o pessoal de casa o que é que você fazia e o que é que te motivou nessa mudança e para qual emprego você foi? Na verdade, eu trabalho desde os meus 14 anos e meu maior desejo era crescer profissionalmente. Eu comecei numa empresa, numa administradora de bens, de imóveis, trabalhando como office boy, fui promovido a auxiliar de escritório e fui trabalhar com uma pessoa especial que ele chamava-se Nonato, na área de contabilidade. E aí eu comecei a aprender, desenvolver e crescer. Nessa época você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha aproximadamente 15 anos. 15 anos de idade. 14, 15 anos. Em qual cidade, perdão? São Paulo. São Paulo. Ali na Avenida Paulista. Ah, ok. Na região ali da Doc Lobo. Tá. E aí o Nonato, ele saiu dessa empresa, ele foi para uma outra empresa porque ele foi gerenciar na área de contabilidade. E passado 3 meses que ele estava nessa empresa, ele me ligou, me convidando para ir trabalhar com ele. Ele tinha gostado do seu trabalho na outra empresa e falou, quero você aqui comigo. Perfeito. E para mim foi um prazer enorme, principalmente pelo fato de que iria dobrar o meu salário. Então eu já tinha um desejo de crescer profissionalmente e também, obviamente, ter uma independência financeira. Legal. E aí, então, eu fui até essa empresa. Para fazer trabalho agora de contabilidade. Então, você estava como office boy e aí ele te chamou para fazer um trabalho de contabilidade? Na própria empresa que eu estava, eu já tinha sido promovido a auxiliar de escritório e já trabalhava na área de contabilidade. Entendi. Aí eu fui chamado para lá para trabalhar... Com contabilidade. Contabilidade na área de expedição, para poder organizar questões de entradas e saídas de notas fiscais. Bom, aí você começou a trabalhar nessa empresa e, de repente, você foi surpreendido com uma informação impactante, porque você foi para lá para ganhar o dobro e tudo mais. E que notícia que foi essa que te impactou quando você entrou nessa empresa nova ali que o Nonato te chamou? Então, na verdade, quando eu cheguei nessa empresa, eu fui direcionado direto para a sala dele e fiz a entrevista com ele, preenchi a ficha de emprego e ficou tudo certo. E eu, no outro dia, comecei a trabalhar. E nessa ficha que eu preenchi de emprego, eu coloquei que eu era adventista, que eu não trabalhava aos sábados. Normal, tranquilo. Aí comecei a trabalhar numa quarta-feira e quando chegou na sexta-feira, o gerente geral, que ele chamava-se Ayrton, ele veio até mim e falou, olha, você foi escalado para trabalhar sábado, amanhã, até ao meio-dia. Entrava às 8h e viria até ao meio-dia. Então, ele falou, amanhã você vem trabalhar. Exatamente. Eu falei para ele, olha, amanhã é impossível.
eu não trabalho aos sábados, Ayrton, eu sou adventista. Falei, mas quem te contratou? Todos que trabalham nessa empresa trabalham pelo menos um sábado por mês. Puxa, aí você pensou... Aí eu gelei, fiquei gelado. Ele falou assim, mas para você não ficar muito decepcionado, para você não achar que eu estou pegando no seu pé, eu vou te dar uma semana para você pensar. Na sexta-feira que vem, você vai me responder se você vai trabalhar no sábado ou não. Se não, você não for, você já passa no departamento pessoal que você será demitido. E aí, eu imagino que foi uma semana angustiante para você. Nessa época, você falou que tinha um pouco mais de 15 anos, você começou lá na outra empresa. Nessa época, você tinha quantos anos? Já tinha 16 para 17. Olha só, você não era nem maior de idade ainda e já estava enfrentando uma prova para a sua fé ali. Perfeitamente. E aí eu fiquei em oração, falei com os meus pais, fiquei chateado, né? E na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, trabalhando cabisbaixo, chateado, triste. E tinha um senhor que trabalhava comigo, um senhor que se vestia distintamente, mas de uma maneira simples, tranquila, conversava tranquilamente. E esse senhor chamava-se José Bibancos. E ele falou assim, Fernando, você parece que não gostou do seu trabalho, do emprego aqui? Eu falei, por que, senhor José? Porque você está cabisbaixo, chateado, alguém fez alguma coisa para você? Ele falou, não, senhor José, é que eu vou ter que sair da empresa. Ele falou, por que você terá que sair da empresa? Porque o Ayrton, que é o gerente, ele me informou que todos os funcionários trabalham nesta empresa pelo menos um sábado por mês. E eu terei que trabalhar no sábado seguinte. Só que eu sou adventista do sétimo dia e eu não trabalho aos sábados. Ele falou assim, você não tem fé em Deus? Creia no seu Deus. E ele não era adventista. E não era adventista. Estava usando a sua fé para te fortalecer naquele momento. Apenas me disse isso. E passou. Quando chegou na sexta-feira, eu fui chamado. E eu já fiquei gelado. Pelo seu chefe ou pelo pessoal do departamento pessoal? Quem me ligou foi o André, que era do departamento pessoal, falou assim, Fernando, ligou pelo interfone, suba aqui na sala da diretoria. O DP te chamou para a diretoria. A diretoria, eu fiquei gelado, mas eu falei, por que na diretoria? Ele falou assim, porque estou eu, o Ayrton, o Nonato e o diretor quer falar com você. O diretor-geral da empresa. Aí eu fiquei gelado, falei assim, bom, eu vou ser excomungado aqui dessa empresa. Aí eu subi, quando eu entrei na sala eu tomei um susto, porque era uma sala enorme, tinha uma grande mesa, e sentado no outro lado da mesa estava exatamente este senhor, chamado José Bibancos. E até então eu não sabia que ele era um dos donos da empresa. Essa empresa tinha 3 donos ou 3 diretores e um deles era ele. E ele então... que te falou para você ter fé. Exatamente. Ele disse o seguinte, Ayrton, eu gostei do menino, eu vou ficar com ele. Além do mais, eu tenho uma dívida muito grande com os adventistas, porque meu filho sofreu um acidente na região de São Roque, e se não fosse a clínica São Roque, ele fatalmente teria morrido. Olha só, a clínica São Roque, para quem não sabe, pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia ali na cidade de São Roque, na Grande São Paulo. Perfeito. Então, mediante a isso, eu falei assim, eu vou ficar com o garoto. Enquanto o garoto trabalhar nessa empresa, ele não trabalhará aos sábados. E ele falou para o André, André, anote aí na ficha dele e ele fica comigo. Olha só, uma provação, você muito novo ainda, com 16 anos de idade, você decidiu se manter fiel e de alguma maneira Deus usou pessoas ali e histórias do passado para abençoar a sua vida naquele momento. Verdade. E qual foi o sentimento que você teve no momento em que tudo aquilo aconteceu dentro daquela sala e a sua fé foi recompensada, podemos colocar assim? Na verdade, foi um alívio muito grande e uma alegria, uma satisfação enorme e um desejo enorme de louvar a Deus e servir a Deus mais ainda, né? Olha só esse testemunho do Fernando, está aqui no programa Feliz Sábado, para de alguma maneira fortalecer você que está aí do outro lado, vivendo uma prova talvez muito semelhante à dele. Ele tinha 16 anos de idade, de repente eu estou falando agora com um adolescente, uma garota, um rapaz que está passando por um teste, uma provação, onde você tem que decidir se manter fiel ao mandamento bíblico que diz
para você honrar e guardar o sábado como um testemunho a todas as pessoas que te rodeiam de que esse é um dia separado por Deus para se relacionar com os seres humanos, uma aliança de Deus com os homens, mostrando que Ele é o Criador e de repente você está em dúvida, puxa, mas é o meu primeiro emprego, talvez é uma oportunidade que acabou de surgir, não é? De repente alguém fala assim, mas eu estava querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, aí vem essa oportunidade, agora eu vou abrir mão disso por causa de sábado. O testemunho do Fernando é um lembrete para você de que Deus está à frente. Pode ser que, de repente, se o Fernando poderia ter perdido o emprego ali, poderia ter acontecido, como muitas pessoas acontecem, mas a gente não sabe o que Deus tem preparado. De repente, ele poderia perder o emprego e surgiu uma outra oportunidade lá na frente, mas neste caso, Deus resolveu honrar o Fernando e manter o emprego ali. E o teu testemunho, com certeza, impactou a vida de outras pessoas ali no teu trabalho durante muitos anos, não foi, Fernando? Verdade. Fernando, muito obrigado por você estar aqui, que Deus continue usando a tua história como um testemunho a muitas e muitas pessoas. Amém. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, eu quero refletir um pouco com você sobre como neste início de ano você pode buscar estar mais próximo de Deus, deixando um pouco de lado o seu celular e as suas redes sociais. Quer saber como? Fique ligado, eu volto em instantes. Estamos de volta com o programa Feliz Sábado. Nesta temporada de férias, a gente está com diferentes apresentadores aqui da TV Novo Tempo, a cada sábado. E eu, André Leite, do programa Bom de Bíblia, estou com você aqui neste sábado. Um privilégio podermos iniciar o dia mais especial da semana junto contigo. Lembrando, o sábado já começa no pôr do sol de sexta para sábado, segundo a Bíblia. É por isso que a gente está celebrando o sábado neste momento em que a maior parte das pessoas fala assim, ainda é sexta-feira, para a gente já é sábado, por isso estamos aqui. E olha, a gente está no começo do ano, é janeiro ainda, e de repente você está pensando, né? No começo do ano a gente costuma pensar muitas coisas, a gente costuma fazer planos, como é que vai ser esse início de ano, a gente quer ser diferente, a gente quer ser melhor. E eu queria refletir com você sobre uma coisa que às vezes está bem perto da gente. Olha, no meu caso que estava no meu bolso aqui, é o celular. E eu queria pensar um pouquinho com você como este aparelho pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na sua vida nesse ano de 2025. Eu quero usar a Bíblia para pensar um pouco mais sobre isso junto com você. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia aí no Salmo 101, 3. Salmo 101, 3 diz assim: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Eu não sei o que é que você tem, como você tem usado as suas redes sociais, e eu quero colocar como redes sociais tudo quanto é tipo de rede social. A gente está falando de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, tem vários tipos de redes sociais e isso não se limita, inclusive a galera que é mais jovem aí, eu sei que tem muitos idosos, usam muito o WhatsApp, trocam mensagens, mandam vídeos e tudo mais. O que é que você tem, de que maneira você tem usado as suas redes sociais? Será que em 2025 é um bom momento para você repensar o que é que você tem feito nas suas redes sociais? Se, de repente, eu vou colocar aqui de uma maneira imaginativa aqui, se de repente aquilo que você tem usado nas suas redes sociais, o conteúdo, as conversas que você tem tido, estivessem num telão, será que você, neste exato momento, repensaria as coisas que você tem feito nas redes sociais? É sobre isso que fala aquele salmo que eu li com você. Agora, eu vou ir além do conteúdo que você usa nas redes sociais, porque às vezes você, não, eu só vejo coisa legal, só sigo gente legal aqui, só troco mensagem legal no WhatsApp. Agora eu quero falar do tempo. Abre a sua Bíblia agora aí em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 16. Diz assim, olha: Tenham cuidado
com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você sabia que excesso de coisas boas também pode ser uma coisa ruim, não é? Às vezes, você está dedicando tanto tempo para as suas redes sociais, fica no WhatsApp 1, 2, 3 horas por dia, trocando mensagens, ouvindo áudios, vendo vídeos, que às vezes você deixa de dedicar tempo para coisas que realmente são importantes. A leitura da Bíblia, você se relacionar com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos, você cuidar do seu corpo por meio de uma alimentação mais saudável, por meio de exercícios físicos. Inclusive, eu quero compartilhar um outro texto bíblico com você. 1 Coríntios 6, 19 a 20, fala assim, olha, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Será que a sua forma de se relacionar com o seu celular em 2025 está afetando a sua saúde? O tempo que você usa as redes sociais, aquilo que você consome nas redes sociais, o momento em que você consome isso nas redes sociais, às vezes o seu sono pode estar sendo atrapalhado por conta do momento em que você usa o seu celular e atrapalha o seu sono. Você está assistindo agora o programa Feliz Sábado e daqui a pouco você vai comer alguma coisa, vai ler alguma coisa e de repente você terminou de comer, vai para a sua cama e vai ficar lá no celular por 1, 2 horas passando assim, ouvindo coisas. Será que essa é a melhor maneira de você glorificar a Deus por meio do seu corpo, usando o seu celular, as redes sociais? Vamos fazer um combinado, eu e você? Não, vou fazer melhor. Vamos fazer um combinado, você e Deus. Em 2025, repense a maneira como você tem usado as suas redes sociais e o tempo que você tem dedicado para o seu celular. Combinado? Então eu quero orar com você. Pai nosso que estás no céu, Senhor, esteja com essa pessoa que está orando comigo agora e quer que 2025 seja diferente na vida dela no uso das redes sociais e do celular. Eu sei que é um desafio para essa pessoa, aquilo que ela segue, as conversas que ela tem, o tempo que ela tem dedicado, mas faça com que neste ano que está apenas começando, ela possa ter um relacionamento diferente com as redes sociais para glorificar o seu nome por meio do celular. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A semana terminou, é dia de celebração, dia especial chegou, tempo de renovar, santo dia do Senhor, dia de restaurar.